Eu estava encharcada até os ossos. A chuva caía impiedosa, um dilúvio que me roubava o fôlego a cada rajada de vento. Foi então que vi o meu próprio filho fechar a porta na minha cara. Pela janela embaçada, as luzes da festa dançavam como fantasmas coloridos. Eu podia ouvir as risadas, a música pulsante, a vida da qual eu acabara de ser expulsa. Era o seu aniversário de 32 anos. Eu lembrava-me do dia em que ele nasceu como se fosse ontem, mas naquele momento, molhada e a tremer de frio no passeio, parecia que aquele bebê que eu segurei nos braços nunca tinha existido. Antes de prosseguir, conte-me nos comentários de que cidade você acompanha esta história e se já viveu algo parecido. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder outras histórias como esta. O meu nome é Carla. Tenho 53 anos. Durante os últimos 8 meses, eu morei com o meu filho, Ricardo, a minha nora, Amanda, e a mãe dela, a dona Cristina. Morei. Essa palavra soa oca agora, como se eu nunca tivesse realmente pertencido àquele lugar. E talvez nunca tenha pertencido, porque desde o primeiro dia em que pisei naquela imponente mansão no Jardim Botânico, com os seus 3 andares e piscina, senti-me apenas tolerada. Como um móvel antigo que ninguém tem coragem de deitar fora, mas que todos prefeririam que desaparecesse. Tudo começou a desmoronar há muito tempo, mas eu só me dei conta naquela noite. Ou talvez eu sempre soube e apenas fingi não ver. É mais fácil acreditar que as coisas vão melhorar do que encarar a verdade de frente, não é? Especialmente quando a verdade dói tanto que parece que vai partir-nos ao meio. Ricardo sempre foi o meu único filho, o meu único amor, a minha única razão de existir. Quando o pai dele me abandonou, grávida de 5 meses, jurei a mim mesma que aquela criança jamais sentiria falta de nada. Vendi o apartamento que herdei da minha avó, desfiz-me das joias da minha mãe e cheguei a ter 3 empregos simultaneamente para lhe pagar a melhor escola, os cursos de inglês, a faculdade de administração numa das melhores universidades do país. Eu limpava casas de manhã, trabalhava como caixa de supermercado à tarde e fazia limpezas em escritórios de madrugada. Os meus joelhos doíam tanto que às vezes eu chorava no autocarro, a caminho de casa, mas mordia a língua e seguia em frente. Era por ele. Tudo sempre foi por ele. E Ricardo formou-se. Conseguiu um emprego excelente numa multinacional. Conheceu a Amanda num happy hour da empresa, uma moça bonita, loira, de unhas sempre impecáveis e roupas de marca. Casaram-se depressa, em cerca de 6 meses. Eu não fui convidada para ir à festa, apenas para a cerimônia no cartório. Amanda disse que seria uma celebração íntima. Só mais tarde, pelas fotos no Instagram, descobri que a festa teve 200 convidados num buffet caríssimo. Mas eu engoli em seco. Engoli porque o meu filho parecia feliz. 2 anos depois, quando Ricardo comprou a casa no Jardim Botânico, ele ligou-me. Lembro-me de estar a lavar a louça quando o telefone tocou. Quase deixei cair um prato de tanta emoção ao ouvir a sua voz. Nós mal nos falávamos. Ele vivia ocupado, sempre em reuniões, viagens, compromissos. Mas naquele dia ele ligou. Mãe, comprei uma casa nova. É enorme, tem vários quartos. Não quer vir morar comigo? Assim, para de trabalhar. Descansa um pouco. A senhora merece. Eu chorei. Chorei tanto que molhei o telefone todo. Pensei que, finalmente, depois de tanto sacrifício, eu teria o meu filho de volta. Que seríamos uma família de verdade. Que eu poderia cuidar dele, cozinhar para ele, estar perto. Juntei as minhas poucas coisas e mudei-me na semana seguinte. O desapontamento começou no primeiro dia. Quando cheguei, arrastando as minhas 2 malas velhas, Amanda recebeu-me à porta com um sorriso forçado e levou-me diretamente para o quarto dos fundos, junto à área de serviço. Era um cômodo pequeno, abafado,
com uma janela que dava para o muro do vizinho e um cheiro impregnado de mofo. É provisório, disse ela, ajeitando o cabelo loiro. Estamos a reformar os outros quartos, mas vai ficar confortável aqui. Os meses passaram e a reforma nunca aconteceu. Eu continuei no quartinho dos fundos enquanto 3 suítes enormes permaneciam vazias no segundo andar. Mas não reclamei. Pelo menos estava perto do meu filho, certo? Errado. Eu mal via o Ricardo. Ele saía cedo, voltava tarde e, quando estava em casa, trancava-se no escritório ou saía com a Amanda. As refeições, nas raras vezes em que eu era convidada para a mesa, eram silenciosas. Na maioria das vezes, Dona Cristina, que se mudara para lá um mês depois de mim, fazia questão de me afastar. Carla, vamos jantar mais tarde hoje. Pode comer na cozinha? É que vamos receber uns amigos e a mesa não é grande o suficiente. Ou então, Carla, pode lavar esta louça? A empregada está de folga. Empregada. Era assim que ela se referia a mim na frente de todos. E o Ricardo? O Ricardo nunca me defendeu. Ele desviava o olhar, pegava no telemóvel, mudava de assunto, como se eu fosse transparente, como se eu não existisse. Tentei conversar com ele algumas vezes. Uma noite, esperei-o chegar do trabalho e fui até o seu quarto. Bati a porta devagar, com o coração a martelar no peito. Ricardo, filho, posso falar contigo um minutinho? Ele abriu a porta apenas uma fresta, ainda de fato e com a gravata frouxa. Parecia cansado, talvez irritado. O que foi, mãe? Estou ocupado. É que eu queria conversar sobre como as coisas estão por aqui. Mãe, agora não dá. Tenho uma apresentação importante amanhã. Falamos no outro dia, ok? E fechou a porta. Simples assim. Aquele outro dia nunca chegou. As humilhações foram piorando. Dona Cristina parecia ter um prazer especial em me diminuir. Era uma mulher alta, magra, de cabelo loiro platinado, sempre vestida como se fosse para uma festa, mesmo dentro de casa. Olhava-me de cima a baixo com um nojo mal disfarçado. Carla, essas suas roupas estão muito velhas. Não tem vergonha de andar assim pela casa? E se alguém a vê pela janela, vão pensar que não cuidamos de si. As minhas roupas eram velhas, sim. Eu não tinha dinheiro para comprar novas, e a pequena ajuda que o Ricardo me dava mal chegava para os meus remédios para a tensão alta. Mas eu aguentava calada. Não queria criar problemas. Não queria que o meu filho tivesse de escolher entre mim e a esposa. Eu tinha medo de qual seria a escolha dele. Até que chegou o dia do aniversário. Ricardo fez questão de dar uma grande festa. A casa estava decorada com balões pretos e dourados. Havia uma mesa enorme de frios, bebidas caras, um DJ. Passei o dia inteiro a ajudar a arrumar, varrendo o chão, organizando as cadeiras, lavando copos. Ninguém me pediu, mas eu queria que a festa do meu filho fosse perfeita. Eu tinha lhe comprado um presente. Não era caro, mas era especial. Um álbum de fotos que eu mesma montei, com imagens dele desde bebê até adulto. Colei legendas escritas à mão, contando as histórias por trás de cada momento. Demorei semanas a fazê-lo. Estava lindo. Quando os convidados começaram a chegar, fui para o meu quarto trocar de roupa. Vesti o meu melhor vestido, um azul marinho um pouco desbotado. Pus um pouco de batom, penteei o cabelo. Sentia-me nervosa e animada. Peguei no presente embrulhado e desci. A música estava alta, as pessoas riam. Encontrei o Ricardo perto da janela, a conversar com amigos. Aproximei-me, com o coração apertado de emoção. Ricardo? Chamei baixinho, tocando-lhe no braço. Feliz aniversário, meu filho. Ele virou-se, e por um instante esperei ver alegria no seu rosto.
mas o que vi foi constrangimento. Ele olhou para mim, para os amigos, para o presente na minha mão e deu um passo atrás. Mãe? O que é que está a fazer aqui? A pergunta atingiu-me como um soco. Como assim? É o teu aniversário? Eu moro aqui. Trouxe-te um presente. Um dos amigos dele soltou uma risadinha abafada. O Ricardo ficou vermelho. Mãe, você não pode ficar aqui. É uma festa de adultos, de amigos do trabalho. Vai sentir-se deslocada. Vá para o seu quarto, por favor. As palavras deixaram-me sem ar. Abri a boca, mas não saiu som nenhum. Fiquei ali, parada, a segurar aquele presente estúpido, sentindo os olhares de pena e desdém à minha volta. Ricardo, eu só queria dar-te o presente e. Agora não, mãe. A voz dele saiu mais alta. O silêncio instalou-se por um momento. Pelo amor de Deus, tem sempre que me envergonhar? Envergonhar. A palavra ecoou na minha mente, um sino fúnebre. Eu, que vendi tudo o que tinha para ele ter um futuro. Eu, que trabalhei até aos ossos por ele. Eu era a sua vergonha. Antes que eu pudesse responder, Dona Cristina surgiu do nada e agarrou-me no braço com força. Carla, venha comigo, agora! Ela arrastou-me, literalmente, até a cozinha. Empurrou-me contra o lava-loiça, os seus olhos a fuzilarem-me de raiva. Você é mesmo sem noção, não é? Que vergonha! Aparecer assim no meio da festa, com essa roupa ridícula. Você não é mãe dele. É um peso morto que ele trouxe para cá por pena. Quer fazer um favor? Fique aqui na cozinha e não apareça mais. Ou melhor, vá para o seu quartinho e suma. Lágrimas silenciosas começaram a escorrer pelo meu rosto. A minha voz saiu trêmula. Eu só queria dar o presente ao meu filho. Presente? Ela soltou uma gargalhada cruel e arrancou o embrulho da minha mão. Rasgou o papel com desprezo. Isto? Este livro velho de fotos? Que ridículo. Acha que ele quer isto? Ele quer coisas de valor, não estas porcarias sentimentais. E então, atirou o álbum para o lixo. Simplesmente atirou-o para o lixo, sobre restos de comida e guardanapos sujos. Olhei para aquele álbum, feito com tanto amor, a afundar-se na sujidade, e algo dentro de mim quebrou-se. Por favor, sussurrei, deixe-me pegar de volta. Esqueça isso e volte para o seu lugar. Você aqui não passa de uma empregada. E nem isso, porque as empregadas, pelo menos, recebem um salário. Ela saiu da cozinha a rir, deixando-me ali, a tremer, destruída. Com as mãos trêmulas, retirei o álbum do lixo. Estava manchado, algumas fotos já úmidas. Limpei-o como pude e apertei-o contra o peito. Era tudo o que eu tinha para dar. Não sei quanto tempo fiquei ali. Minutos? Horas? Só sei que uma voz, que eu ignorara durante meses, começou a gritar dentro de mim: Você não merece isto! Saí da cozinha. A festa continuava. O Ricardo estava a cortar o bolo, com a Amanda sorridente ao seu lado, a tirar fotos para o Instagram. Todos cantavam os parabéns, e eu, a mãe dele, era invisível num canto da sala, a segurar um presente destruído. Quando a música recomeçou, aproximei-me dele uma última vez. Eu precisava que ele me ouvisse. Ricardo, a minha voz saiu firme desta vez. Preciso de falar contigo. Agora. Ele revirou os olhos. Mãe, não comece. Não é começar nada. Só preciso que me escutes por 2 minutos. A Amanda aproximou-se. Está a acontecer alguma coisa? Nada, amor, respondeu o Ricardo apressado. É só a minha mãe a querer atenção, como sempre. Como sempre. Aquelas palavras feriram-me mais do que qualquer agressão física. Eu criei-te sozinha, disse eu,
a voz a subir o suficiente para que os mais próximos se calassem. Vendi tudo o que tinha para tu teres um futuro. Trabalhei como uma condenada, para que nunca te faltasse nada. E agora tratas-me como se eu fosse um lixo. Eu só queria dar-te um presente, filho. Só isso. O silêncio tornou-se pesado. Todos olhavam. Vi o Ricardo ficar pálido, depois vermelho de fúria. Ele agarrou-me pelo braço com uma força que eu não lhe conhecia, arrastando-me em direção à porta da rua. Você não tem mesmo vergonha na cara, pois não? Fazer este escândalo à frente de toda a gente. Eu não aguento mais isto. Ele abriu a porta com violência. A chuva lá fora era torrencial, um temporal que rugia na escuridão. Filho, não, por favor. Saia daqui, saia agora. Ele empurrou-me para fora. Tropecei e caí de joelhos no passeio encharcado. A chuva encharcou-me em segundos, e antes que eu pudesse levantar-me, antes que pudesse dizer mais alguma coisa, ele bateu a porta com força. E eu ouvi a chave a girar na fechadura. Eu estava ali, de joelhos no asfalto encharcado, sob uma chuva que caía em cortinas tão densas que o mundo se resumia a borrões de luz e dor. Olhei para trás e, através da vidraça escorrida, vi meu filho. Ele retornava à festa como se nada tivesse acontecido, como se não tivesse acabado de atirar a própria mãe à rua, como se eu jamais tivesse existido. E foi nesse instante, nesse abismo de absoluta desolação, que ouvi o som de um motor se aproximando. O carro que parou diante de mim não era um carro qualquer. Era uma limusine negra, colossal, cujos vidros escuros e o brilho distinto da lataria denunciavam uma blindagem impenetrável. O motor roncava baixo, uma melodia grave e elegante que, mesmo sob a fúria da tempestade, parecia intocável, como se a própria chuva não ousasse profanar sua superfície. Ali estava eu, ajoelhada na lama, encharcada até os ossos, tremendo de frio e de choque, sem a menor compreensão do que se passava. A porta traseira se abriu num silêncio que pareceu engolir o som do temporal. E então, uma mulher desceu. Usava um casaco de lã bege, longo, de um luxo evidente, e sapatos de salto que cintilavam sob a água. Um guarda-chuva imenso floresceu sobre sua cabeça, seguro por um homem alto de terno preto, que emergira do banco da frente. Mas o que paralisou meu coração não foi a opulência. Foi o rosto dela. Minha mãe, Beatriz Santos. Minha mãe, que eu acreditava viver numa casinha humilde no interior de Minas. Minha mãe, a quem eu visitava uma vez por ano e que sempre me acolhia com suas roupas de algodão e chinelos de dedo. A mãe que eu imaginava lutando para pagar as contas. Mas a mulher à minha frente, com o cabelo grisalho preso num coque impecável, maquiagem perfeita e a postura de uma soberana, não tinha qualquer semelhança com a senhora simples que habitava minhas memórias. Ela parecia uma magnata, alguém que comandava impérios. Carla. Sua voz soou baixa, mas vibrava com uma fúria contida que me arrepiou até a alma. Ela se aproximou e o segurança manobrou o guarda-chuva para nos abrigar. Levante-se, minha filha. Eu não conseguia me mover. O choque era uma âncora. Mãe, o que? O que você está fazendo aqui? Como? Levante-se. Agora, a voz era uma ordem. Ela me estendeu a mão e eu a segurei por puro instinto. A mão dela era quente, firme, e ao me erguer, senti uma força que eu jamais julguei que minha mãe possuísse. Ela me envolveu em seu casaco, um escudo contra o frio e a humilhação. Você está congelando. Vamos para o carro. Mas, mãe, eu não entendo. Ela, ela não me deixou terminar. Seu olhar se fixou na casa, naquela mansão iluminada, onde a festa do meu filho seguia sem mim,
de onde eu fora descartada como lixo. Seus olhos, que sempre foram doces para mim, transformaram-se em duas pedras de gelo. Então, ela perguntou algo que ecoaria em mim para sempre: Onde está o seu filho? Minha voz saiu num fiapo. Lá dentro, na festa. Ele te pôs para fora? Na chuva? Deste jeito? Eu só conseguia sentir, as lágrimas se misturando à água da tempestade em meu rosto. Beatriz ficou em silêncio por um instante, e eu vi seu maxilar se contrair. Ela se virou para o segurança. Paulo, chame o resto da equipe. O homem sacou um rádio do cinto. Chamo todos, chefe. Todos. Em menos de 2 minutos, 3 sedãs pretos estacionaram em fila atrás da limusine. Deles, desembarcaram 6 homens corpulentos, todos de terno, todos com uma postura militar que dissipava qualquer dúvida sobre suas intenções. Minha mãe voltou a encarar a casa e depois, a mim. Carla, entre no carro. Espere lá dentro. Mãe, o que você vai fazer? Ela tocou meu rosto com uma delicadeza inesperada, enxugando uma lágrima com o polegar. Mas quando falou, sua voz era gélida. Justiça. Ela se virou para seus homens e apontou para a casa. E então, proferiu a palavra que mudou tudo: destruam. Entrei no carro em estado de transe. O interior da limusine era um universo à parte. Couro bege, aquecimento, uma garrafa de água mineral francesa num suporte. Mas meus olhos estavam colados no vidro, testemunhando o que estava por vir. Os seguranças subiram a escadaria da entrada. Paulo, o líder, tocou a campainha com uma polidez surreal. Pela janela, vi Amanda abrir a porta, o sorriso de anfitriã se desfazendo ao se deparar com aqueles 6 gigantes. Não pude ouvir, mas a vi tentar fechar a porta em pânico. Paulo a impediu com o pé. Disse algo. Amanda gritou para dentro, e então Ricardo apareceu. Meu filho. Ele empalideceu. Gaguejou algo, questionando quem eram. E foi nesse momento que minha mãe subiu os degraus. Devagar, elegante, como uma rainha reclamando seu trono. Quando chegou ao topo, parou diante de Ricardo. Mesmo à distância, eu vi o exato momento em que o reconhecimento o atingiu. Vi seus olhos se arregalarem. E vi minha mãe falar, calmamente, cada palavra fazendo meu filho recuar um passo. Amanda tentou intervir, mas bastou um único olhar de minha mãe para silenciá-la. Beatriz entrou na casa, seus homens em seu rastro. E o caos começou. Vi convidados correndo para fora, mulheres de salto escorregando na grama molhada, homens em pânico. As luzes coloridas da festa se apagaram. E então, mesmo de dentro do carro, ouvi o som de algo grande se estilhaçando. O bolo. O bolo de 3 andares. Finalmente, Ricardo surgiu na porta, empurrado por um dos seguranças. Amanda vinha atrás, aos prantos. Dona Cristina, sua mãe, gesticulava histericamente. Minha mãe foi a última a sair. Parou no topo da escada, olhou uma última vez para dentro e fez um gesto com a mão. Simples, elegante, definitivo. E então, desceu de volta para o carro. Quando a porta se fechou, o silêncio da limusine nos envolveu. Ela me puxou para um abraço que continha anos de distância e segredos. Desculpe, ela sussurrou em meu ouvido. Desculpe a demora. Eu desabei. Chorei a humilhação, a dor, a solidão de uma vida inteira. E minha mãe me embalou, afagando meu cabelo molhado, como fazia quando eu era criança. Quando consegui respirar, olhei para ela. Mãe, quem são esses homens? Este carro? O que está acontecendo? Ela suspirou. É uma longa história, minha filha.
Primeiro, vamos para um lugar quente. Depois, eu explico tudo. Mas o Ricardo aprenderá uma lição hoje, uma que ele deveria ter aprendido há muito tempo. A frieza retornou à sua voz. Você tem noção do que ele fez? Ele te tratou como lixo, a mulher que sacrificou a vida inteira por ele. Ele está sob pressão, a Amanda, a sogra. Não, ela me cortou firme. Não crie desculpas para ele. Ele é um homem adulto. Fez uma escolha. Agora, arcará com as consequências. O carro partiu. Olhei para trás e vi Ricardo parado na calçada, encharcado, observando a limusine se afastar. Pela primeira vez, ele parecia pequeno, perdido. Por um segundo, senti pena. Mas então, lembrei da porta batendo na minha cara e a pena se evaporou. Minha mãe segurou minha mão. Você vai ficar bem, minha filha. Eu prometo. Dirigimos por quase uma hora em silêncio. Quando o carro parou, o que vi pela janela me roubou o fôlego. Um portão colossal, guardas armados. Atrás dele, uma propriedade que se perdia de vista, jardins iluminados e, ao fundo, um palácio. Mãe, o que é isso? Minha casa, ela disse, com simplicidade. Nossa casa, agora. O interior era ainda mais impressionante. Um hall com um lustre de cristal do tamanho de um carro, piso de mármore e uma escadaria dupla. Minha mãe me conduziu a um quarto maior que meu antigo apartamento. Tome um banho. Há roupas no closet. Estarei te esperando na sala. Sozinha, me olhei no espelho. A imagem que me encarou era a de uma sobrevivente de guerra. Entrei na água quente e deixei que ela levasse parte da dor. Mas uma pergunta martelava em minha mente: quem era, de verdade, a minha mãe? Uma hora depois, vestindo um hobby de seda, eu a encontrei na sala. Ela parecia ter rejuvenescido 20 anos. Eu sei que você tem 1000 perguntas, ela começou. E vou responder a todas. Mas antes, entenda: tudo o que fiz, todos os segredos, foi para te proteger. Proteger de quê? Do seu pai. O nome dele, Alberto, era um fantasma que raramente invocávamos. O homem que a engravidou e desapareceu. O que ele tem a ver com isso? Beatriz respirou fundo. Carla, seu pai não era apenas um homem que te abandonou. Ele era perigoso. Quando descobriu que eu tinha dinheiro, começou a me chantagear. Ameaçou fazer mal a você, ao Ricardo. Eu fiz um acordo. Paguei uma fortuna para que ele sumisse de nossas vidas para sempre. Mas a troca era: eu teria que fingir ser pobre, me afastar de você, viver no interior, longe de todos os negócios. Ele me ameaçou, disse que se você soubesse a verdade, ele voltaria. E eu não podia arriscar. Não a sua vida, nem a de Ricardo. Mãe, mas isso foi há mais de 30 anos. Eu sei. Sei que ele provavelmente já morreu, que a ameaça não existe mais. Mas eu tinha tanto medo, Carla. Um pavor tão profundo de que algo acontecesse com você, que acabei me afastando mais do que deveria. Deixei você lutar sozinha, mesmo tendo todos os recursos para te ajudar. A voz dela embargou, quebrando em um sussurro dolorido. Eu vi você vender seu apartamento. Vi você se desdobrar em 3 empregos. Vi você adoecer de exaustão e não fiz nada, paralisada pelo medo. E agora? Eu me odeio por isso. Levantei-me da cadeira e me aproximei. Ajoelhei-me à sua frente, segurando suas mãos trêmulas entre as minhas. Mãe, eu não te odeio. Jamais poderia. Mas por que agora? Por que justamente hoje você decidiu aparecer? Ela me encarou, e eu vi as lágrimas finalmente traçarem um caminho por seu rosto.
Porque há 3 meses contratei investigadores particulares para encontrar o seu pai e descobri. Ele morreu há 5 anos num acidente de carro. 5 anos, Carla. A ameaça acabou há 5 anos e eu nem sequer sabia. Desde então, venho planejando como trazer você de volta para perto, como lhe dar a vida que você sempre mereceu. E você sabia? Sabia como o Ricardo estava me tratando? Descobri há 2 semanas. Meus seguranças passaram a te seguir discretamente. Tiraram fotos, gravaram conversas. Eu vi tudo, minha filha. Vi como aquela bruxa da Cristina te humilhava. Vi a forma como a Amanda te tratava e, o que é pior, vi meu próprio neto te ignorar, te diminuir, te tratar como lixo. A raiva retornou, dando um tom de aço à sua voz. Eu quis intervir antes, mas precisava ter certeza. Precisava ver com meus próprios olhos o quão fundo era o poço. E hoje, quando meus homens me ligaram dizendo que Ricardo tinha te colocado para fora, na chuva, ela balançou a cabeça, incapaz de continuar. Hoje foi o limite. O que você fez lá, mãe? O que disse a ele? Um sorriso pequeno, quase cruel, desenhou-se em seus lábios. Eu disse a ele a verdade: que a casa onde ele mora não é dele, é minha. Comprei através de uma empresa de fachada e a coloquei em nome dele como um presente de casamento. O carro importado que ele ostenta, meu. Aquele emprego na multinacional do qual ele tanto se orgulha, consegui através de uma recomendação que comprei com uma doação generosa ao fundo de pensão da empresa. Tudo, Carla. Absolutamente tudo o que Ricardo tem, tudo o que ele acredita ter conquistado, foi um presente meu. Eu mal conseguia processar a informação. Mas por quê? Por que você deu tudo isso a ele? Porque ele é meu neto. Porque você é minha filha. Eu não podia estar perto, mas podia garantir que tivessem uma vida boa. Ou ao menos era o que eu pensava. Ela apertou minhas mãos com força. Mas eu estava errada. Eu criei um monstro. Dei a ele um mundo de facilidades, sem que precisasse lutar por nada. E ele cresceu achando que merecia tudo sem esforço. E o pior, ele cresceu acreditando que você não valia nada. E agora, eu vou tirar tudo. A casa será vendida, o carro, recolhido, e a recomendação que lhe deu o emprego será desfeita. Dentro de uma semana, Ricardo não terá nada. Então, ele aprenderá o que é lutar de verdade, o que é trabalhar, o que é ser humilde. Uma parte de mim sentiu pena dele, mas a outra parte, aquela que ainda sentia o frio da chuva no rosto, o som da porta batendo, o eco das palavras, você sempre me envergonha. Essa parte sentiu que era justiça. E eu? Perguntei, a voz um fio. O que será de mim? Minha mãe sorriu, um sorriso genuíno desta vez, transbordando amor. Você vai viver, finalmente vai viver, Carla. Vai descansar, se cuidar, recuperar sua saúde e, quando estiver pronta, se quiser, vai me ajudar a comandar os negócios da família. Você é inteligente, trabalhadora, tem um coração enorme. Com o treinamento certo, será uma CEO incrível. Eu? CEO? Mãe, eu mal terminei o ensino médio. Como eu? Você criou um filho sozinha com 3 empregos. Você administrou uma vida inteira sem recursos, sem ajuda, sem nada. Se isso não é ser a CEO da própria vida, eu não sei o que é. Ela me puxou para um abraço. Você é mais forte do que imagina, minha filha. E agora é a sua vez de descobrir isso. Chorei mais uma vez, mas dessa vez não eram lágrimas de dor. Eram de alívio, de esperança, de um recomeço. Naquela noite, dormi na cama mais confortável do mundo, sob lençóis que pareciam nuvens,
num quarto maior que qualquer lugar onde eu já havia morado. Mas o que me trouxe a paz não foi o luxo. Foi saber que, pela primeira vez em muito tempo, alguém se importava. Alguém me via. Alguém me amava. E esse alguém era a minha mãe. Os primeiros dias na mansão foram surreais, como viver dentro de um filme. Eu acordava em lençóis de seda, tomava o café da manhã servido por Neuza numa varanda com vista para um jardim infinito. Passava as manhãs explorando os corredores imensos, descobrindo uma biblioteca, uma sala de cinema privativa, uma academia completa. Era tão irreal que, às vezes, eu me beliscava para ter certeza de que estava acordada. Mas, em meio a todo aquele conforto, havia um vazio, uma ausência. Sentia falta do meu filho. Não do Ricardo que me humilhou, que me jogou na rua, mas do menino que ele um dia foi, do bebê que amamentei, da criança que corria para os meus braços quando eu chegava exausta do trabalho. Desse Ricardo, eu sentia uma falta que doía tanto que me fazia acordar chorando no meio da noite. Minha mãe percebeu, claro. Mães sempre percebem. Na terceira manhã, ela entrou no meu quarto com uma bandeja de chá e torradas. Sentou-se na beirada da cama e me olhou com aquele olhar que só as mães têm, um olhar que atravessa qualquer máscara. Você está pensando nele? Não era uma pergunta. Eu assenti, incapaz de mentir. É normal, minha filha. Ele é seu filho. Esse amor não desaparece, mesmo depois de tudo. Ela segurou minha mão. Mas você precisa entender uma coisa. Amar alguém não significa aceitar ser maltratada. Você pode amar o Ricardo e, ainda assim, manter distância até que ele aprenda a te valorizar. E se ele nunca aprender? E se eu perdi meu filho para sempre? Então você terá que aceitar e seguir em frente. Porque você não pode viver em função de quem não a respeita, mesmo que seja seu próprio filho. Ela afagou meu cabelo. Carla, você passou a vida inteira se anulando. Primeiro por ele, sacrificando tudo. Depois por ele também, aceitando humilhações, se contentando com migalhas. Chega. É hora de você viver para si mesma. Eu não sei como. Não sei quem eu sou sem ser a mãe dele. Beatriz sorriu. Então, vamos descobrir juntas. E foi o que fizemos. Nos dias seguintes, minha mãe iniciou o que chamou de Operação Reconstrução de Carla. Primeiro, cuidamos do corpo. Ela marcou consultas com os melhores médicos que o dinheiro podia comprar. Um cardiologista para a pressão alta que eu ignorava há anos. Um ortopedista para os joelhos, desgastados por tanto trabalho pesado. Um dentista para restaurar o sorriso que eu havia perdido por falta de tratamento. Uma nutricionista para criar um plano alimentar que me devolvesse a energia. Corpo são, mente sã, ela dizia. Depois, vieram os tratamentos estéticos. Confesso que resisti no início. Parecia fútil, superficial. Mas minha mãe foi firme. Não é sobre beleza, Carla. É sobre se sentir bem consigo mesma. É sobre se olhar no espelho e gostar do que vê. Durante anos você foi invisível, até para si mesma. Agora você vai se enxergar. E então eu fui. Cortaram meu cabelo, tirando o tom acinzentado de cansaço e devolvendo meu castanho natural, iluminado por mechas sutis. Fizeram minhas sobrancelhas, trataram minha pele, cuidaram das minhas unhas. Ao me olhar no espelho, quase não me reconheci. Anos de exaustão haviam desaparecido do meu rosto. Eu parecia viva. Está vendo? Minha mãe sorriu. Você estava aí o tempo todo. Só precisava ser redescoberta. Contudo, a maior transformação não foi visível no espelho. Foi a que veio a seguir. 3 semanas depois daquela noite chuvosa, minha mãe me acordou cedo e pediu que me arrumasse bem.
Quando desci, ela me esperava com uma enorme pasta de couro. Hoje, você começa a trabalhar comigo. O pânico me subiu pela garganta. Mãe, eu não sei nada sobre negócios. Eu não. Você sabe mais do que imagina. E o que não sabe, vai aprender. Ela abriu a pasta, mostrando-me documentos, gráficos, números. Carla, eu tenho 68 anos. Não sou eterna. E quando eu me for, tudo isto. Ela gesticulou, abrangendo tudo ao redor. Será seu. Você precisa estar preparada. Nos meses seguintes, minha mãe me tornou sua sombra. Reuniões com executivos, visitas a fábricas, encontros com investidores. No começo, eu era apenas uma espectadora silenciosa, tentando decifrar aquele universo de termos técnicos e apertos de mão calculados. Mas aos poucos, comecei a participar. Fazia perguntas, dava opiniões e percebi que minha mãe tinha razão. Eu sabia administrar, pois passei a vida administrando o impossível com recursos inexistentes. Você tem algo que dinheiro não compra, disse-me um dos diretores, após uma reunião em que sugeria uma forma de otimizar a logística. Você tem experiência de vida, sabe o que é trabalho duro, o valor de cada centavo. Isso faz toda a diferença. 6 meses depois daquela noite na chuva, eu era outra mulher. Fisicamente, estava irreconhecível. 15 quilos mais magra, saudável, com roupas elegantes que minha mãe insistia em comprar. Mas a verdadeira mudança era interna. Eu tinha confiança, tinha voz, opinião e não tinha mais medo de usá-las. Minha mãe me nomeou CEO de uma das empresas menores do grupo, uma fabricante de produtos de limpeza. É um bom começo, ela disse. Você conhece o mercado, o produto e o consumidor. Vai se sair bem. E, para minha surpresa, eu me saí. Implementei mudanças baseadas na minha própria experiência como consumidora e trabalhadora. Melhorei as condições no chão de fábrica, pois sabia na pele o que era trabalhar em um ambiente precário. Em um ano, a empresa aumentou seus lucros em 30% e ganhou prêmios de responsabilidade social. Mas, em meio a toda essa ascensão, havia um buraco em meu peito, um vazio com o formato exato do meu filho. Eu não tivera notícias de Ricardo desde aquela noite. Minha mãe cumprira sua promessa. A casa, o carro, o emprego, tudo se fora. Eu sabia disso pelos relatórios frios que os investigadores entregavam a ela, mas me recusava a lê-los. Os detalhes eram dolorosos demais. Até que, exatamente um ano depois, uma carta chegou. Neuza a trouxe numa bandeja de prata durante o café da manhã. Um envelope branco, simples, com meu nome caligrafado numa letra que eu reconheceria em qualquer lugar. A letra de Ricardo. Minhas mãos tremeram ao pegar o envelope. Minha mãe, na outra ponta da mesa, apenas observou em silêncio. Abri a carta com cuidado, como se pudesse explodir em minhas mãos, e comecei a ler. Mãe, sei que não tenho o direito de te escrever. Não tenho o direito de pedir sua atenção, seu tempo ou qualquer coisa que seja, não depois do que eu fiz. Mas preciso que você saiba de algumas coisas. Primeiro, eu sinto muito. Sei que essas palavras não valem nada, não mudam o que aconteceu, mas preciso dizê-las. Sinto muito por cada humilhação que permiti que você sofresse. Sinto muito por ter sido tão cego, tão ingrato, tão cruel. Sinto muito por ter te jogado na rua como se você não fosse nada. Você, que me deu tudo. Gundoedo. Você tinha razão. Sobre tudo. Eu não conquistei nada sozinho. Eu era um menino mimado, vivendo de aparências compradas pela avó que eu nem sabia que existia. E quando tudo me foi tirado, a casa, o carro, o emprego, a esposa, eu finalmente entendi o que você passou.
Eu entendi o que é lutar de verdade. Estou morando num quarto alugado. Trabalho como entregador de aplicativo. Acordo às 5 da manhã e só volto depois das 11 da noite. Meu corpo dói, minhas pernas doem. Às vezes, choro no banho de tão cansado. E sabe qual é a pior parte? É saber que você fez tudo isso e muito mais por mim. E em troca, eu te tratei como lixo. Amanda me abandonou 3 dias depois que perdemos a casa. Confessou que havia se casado comigo pelo status, pelo dinheiro. Quando isso acabou, o casamento também acabou. Agora, ela está noiva de outro executivo, alguém que pode dar a ela o que eu não posso mais. E quer saber? Eu nem sinto falta, porque ela nunca me amou de verdade. Não como você me amou. Comecei a fazer terapia. Vou a uma clínica popular, pois não tenho muito dinheiro, mas está me ajudando. Estou entendendo muita coisa sobre mim, sobre meus erros, sobre como me tornei essa pessoa horrível, e estou tentando mudar, mãe, de verdade. Não estou pedindo perdão, nem dinheiro, nem nada. Só queria que você soubesse que eu entendi. Tarde demais, mas entendi. E que todos os dias eu olho para aquele álbum de fotos que você fez. Sim, mãe. Fui eu quem o tirou do lixo, depois que a avó foi embora. O álbum estava destruído, as fotografias manchadas pela umidade, mas eu o guardei. E todos os dias eu olho para ele e choro. Choro porque cada imagem ali é a prova do seu amor, um amor que eu joguei fora. Você era o centro da minha vida e eu a tratei como se fosse a última das pessoas. Isso vai me assombrar para sempre. Eu te amo, mãe. Sempre te amei, mesmo quando não soube demonstrar, mesmo quando permiti que outros me afastassem de você, mesmo quando fui cruel. No fundo deste meu coração podre, o amor sempre esteve lá. Não precisa responder a esta carta. Não precisa fazer nada. Eu só queria que você soubesse. Ricardo. Terminei de ler com o rosto banhado em lágrimas. A carta, de tão leve, escapou dos meus dedos e pousou sobre a mesa. Fiquei imóvel, em silêncio, sentindo cada palavra de Ricardo ecoar dentro de mim como o toque de um sino fúnebre e redentor. Minha mãe se levantou e caminhou até mim. Sentou-se ao meu lado e me envolveu em um abraço, enquanto eu chorava. Ela não disse que eu deveria perdoar. Não disse que eu deveria esquecer. Não disse nada. Apenas me abraçou. Quando finalmente me acalmei, ergui o olhar para ela. O que eu faço? O que o seu coração mandar, minha filha. Ela respondeu, com a sabedoria de uma vida inteira. Não existe resposta certa ou errada aqui. Existe apenas o que você consegue carregar. Eu guardei a carta. Não respondi naquele dia, nem na semana seguinte. Eu precisava de tempo. Precisava respirar. Porque o perdão não é um interruptor que se aciona. É um caminho que se percorre, passo a passo, especialmente quando a ferida é tão profunda. Mas a carta me revelou algo importante. Ricardo estava mudando. Talvez não por completo. Talvez nunca por completo. Mas ele estava tentando. E depois de tudo, talvez a tentativa fosse tudo o que eu podia pedir. 2 semanas depois da primeira carta, chegou uma segunda. Depois, uma terceira. Uma quarta. Toda semana, religiosamente, uma carta de Ricardo chegava. Ele nunca pedia nada, nunca cobrava uma resposta. Apenas contava sobre sua vida, seu trabalho, as coisas que aprendia na terapia e como se esforçava para ser uma pessoa melhor. Hoje, ajudei uma senhora a carregar as compras até o seu apartamento. Era no quinto andar, sem elevador. E enquanto subia, degrau por degrau, a imagem que me veio foi a sua mãe, subindo as escadas do nosso antigo prédio com sacolas pesadas, quando eu era criança. A lembrança me atingiu com tanta força
que comecei a chorar ali mesmo, no corredor. A senhora, preocupada, achou que eu estava passando mal e me ofereceu um copo d'água. Não tive coragem de dizer a verdade, que eu chorava porque pela primeira vez eu tinha entendido o sacrifício da minha mãe. Cada carta era, ao mesmo tempo, uma facada e um curativo. Doía ler, mas também cicatrizava algo dentro de mim. Mostrava-me que meu filho não estava perdido para sempre. Estava apenas encontrando o caminho de volta. No meu aniversário de 54 anos, minha mãe organizou uma festa. Algo discreto, apenas alguns executivos próximos e os amigos que fiz nos últimos meses. Ela me presenteou com um colar de diamantes deslumbrante e um abraço ainda mais valioso. Naquela noite, quando todos já haviam partido e eu estava em meu quarto, tirando o vestido de festa, Neuza bateu à porta. Dona Carla, chegou uma encomenda para a senhora. Era uma caixa pequena e discreta, embrulhada em papel pardo, sem remetente. Mas eu sabia, meu coração sabia. Abri com as mãos trêmulas, revelando um porta-retratos simples, e dentro dele, uma fotografia nova. Era Ricardo, segurando o álbum em ruínas. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas ele olhava diretamente para a câmera, como se olhasse para mim. E no verso, uma caligrafia vacilante dizia: Você sempre esteve aqui. Perdoe a minha demora em enxergar. E foi nesse momento, nesse exato instante, que eu soube o que fazer. No dia seguinte, pedi ao motorista que me levasse a um endereço anotado na última carta de Ricardo. Era um prédio simples, com a fachada gasta pelo tempo, em um bairro que eu conhecia bem, pois havia morado em lugares parecidos por toda a minha vida. Subi os 3 lances de escada, encontrei o número do apartamento e bati na porta. Quando a porta se abriu, Ricardo me viu. E naquele instante, toda a sua estrutura ruiu. Ele desabou de joelhos, ali mesmo, no chão gasto do corredor. Não era o choro mimado de um menino, mas o soluço rasgado de um homem quebrado pelo arrependimento. Um filho que finalmente compreendia a imensidão do que havia perdido. Eu me ajoelhei à sua frente e o puxei para um abraço. Um abraço apertado, como os que eu não lhe dava há anos, e sussurrei em seu ouvido as palavras que eu sabia que ele precisava ouvir. Eu te perdoo. Ele chorou ainda mais, abraçando-me com uma força que quase me tirava o ar. E ali, naquele corredor velho e sujo, tão distante da mansão onde eu vivia, começou a nossa verdadeira cura. Não foi imediato, não foi mágico. Perdoar é um processo, não um evento. Nos meses seguintes, Ricardo e eu iniciamos uma terapia familiar. Minha mãe insistiu e ela estava certa. Precisávamos de ajuda profissional para reconstruir o que fora tão violentamente quebrado. As sessões eram um campo de batalha emocional. Havia dias em que eu saía de lá com o veneno da humilhação novamente na boca. Outros, era Ricardo quem saía devastado, confrontado com a face crua de sua própria crueldade. Mas nós continuávamos voltando, semana após semana. E lentamente, como a maré que reconstrói a praia, algo começou a se erguer entre nós. Não era mais a relação cega de uma mãe que tudo aceita e um filho que de tudo se aproveita. Era algo novo, mais saudável, baseado em respeito mútuo. Ricardo continuou trabalhando como entregador. Recusou toda a ajuda financeira que minha mãe e eu oferecemos. Preciso fazer isso sozinho, ele dizia. Preciso saber que consigo construir algo com minhas próprias mãos, como você fez, mãe. E ele conseguiu. Juntando cada centavo, cada gorjeta, alugou um apartamento um pouco melhor. Nada luxuoso, mas limpo e seguro. Começou a fazer cursos online, aprendendo de verdade, não apenas por um diploma.
Um ano e meio depois daquela noite na chuva, Ricardo me apresentou a Camila, uma professora de escola pública, simples, doce, com um sorriso que iluminava o ambiente, o oposto completo de Amanda. E quando os vi juntos, a forma como ela o olhava com carinho real, e não com interesse, o jeito como ele a tratava com respeito, e não com arrogância, eu soube. Meu filho havia mudado de verdade. E você? O que faria se seu filho voltasse transformado, mas as cicatrizes ainda doessem? 6 meses depois, Camila estava grávida. Quando Ricardo me ligou, com a voz embargada pela emoção, para contar que eu seria avó, eu chorei. Chorei de alegria, de alívio, de esperança. Chorei porque a nossa história não terminaria em tragédia, porque havia um futuro. A pequena Clara nasceu numa manhã de primavera, minúscula, perfeita, com os olhos escuros do pai e o sorriso da mãe. E quando Ricardo colocou aquele bebê em meus braços e me chamou de vó, com os olhos marejados, senti um ciclo se fechar. Beatriz também estava lá, no hospital, segurando sua bisneta. E pela primeira vez desde aquela noite terrível, vi minha mãe chorar. Não de raiva ou frustração, mas de pura felicidade. 4 gerações, ela sussurrou, olhando para mim, para Ricardo e para Clara. 4 gerações de santos. E desta vez, vamos fazer certo. E nós fizemos. Ou ao menos estamos tentando. Porque família não é perfeita. Nunca foi. Nunca será. Mas pode ser real, honesta e cheia de amor, mesmo com todas as cicatrizes. Ricardo nunca mais quis a vida de luxo. Ele e Camila moram num apartamento simples, trabalham duro e criam Clara com amor e valores genuínos. E eu? Eu os visito toda semana. Levo comida, brinquedos para a neta e ajudo quando precisam, mas sempre respeitando o espaço deles, sem impor nada. E quando Clara sorri para mim e estica os bracinhos, gritando: Vovó, meu coração se enche de algo que eu não sentia há muito tempo: paz. Ainda sou a CEO que comanda empresas. Ainda visto os ternos elegantes e dirijo os carros importados. Moro numa mansão com mais zeros na conta bancária do que eu jamais imaginei ser possível. Mas quando me olho no espelho, a imagem que me encara de volta não é mais a da executiva implacável. É a Carla, a mulher que sobreviveu, a mãe que quase se perdeu no excesso de amor, a filha que foi resgatada, a avó que encontrou a paz. E esta Carla, com todas as suas cicatrizes e vitórias, finalmente se sente inteira, suficiente. 3 anos depois daquela noite chuvosa que mudou tudo, eu estava sentada no meu escritório, no último andar de um arranha-céu, contemplando a cidade através das imensas paredes de vidro. São Paulo se estendia até onde a vista alcançava, um oceano de concreto e movimento. E ali, no meio de tudo, eu havia encontrado o meu lugar. Meu telefone tocou. Era Neuza. Dona Carla, a senhora não se esqueceu que hoje é o aniversário da pequena Clara, não é? Dona Beatriz já está aqui, arrumando tudo para a festa. Um sorriso se abriu em meu rosto. Como eu poderia me esquecer? Estou saindo agora mesmo, Neuza. Chego em 40 minutos. Desliguei e meu olhar pousou na fotografia sobre a minha mesa. Clara, aos 2 anos, com um sorriso banguela que derretia meu coração. Ao lado dela, Ricardo e Camila, felizes de uma forma simples e real, que nada tinha a ver com dinheiro ou status. Era a felicidade que se constrói com trabalho duro e amor verdadeiro. Peguei minha bolsa e já estava saindo quando minha secretária, Juliana, surgiu na porta com uma expressão intrigada. Dona Carla,
Há uma mulher na recepção pedindo para falar com a senhora. Diz que é urgente. Ela tem hora marcada? Não, mas insiste que a senhora vai querer recebê-la. O nome dela é Amanda. Senti meu corpo inteiro gelar. Amanda. A ex-nora que havia humilhado minha mãe, que me tratara como lixo e abandonara Ricardo ao primeiro sinal de dificuldade. O que ela queria aqui? Mande-a subir. Juliana pareceu surpresa, mas assentiu e se retirou. Sentei-me novamente, respirei fundo e esperei. Eu aprendera nos últimos anos que enfrentar os problemas de frente era sempre melhor do que fugir. 5 minutos depois, Amanda entrou no meu escritório e eu quase não a reconheci. A mulher impecável, vestida com grifes, havia desaparecido. Em seu lugar, estava uma versão pálida e magra demais, com olheiras profundas e roupas que já viram dias melhores. Ela parecia ter envelhecido 10 anos em 3. Carla. A voz dela saiu rouca, nervosa. Obrigada por me receber. Eu não respondi. Apenas a observei, esperando. Ela percorreu o escritório com o olhar, notando a elegância, o espaço, a vista privilegiada. Vi o exato momento em que ela compreendeu o quão errada estivera a meu respeito. Eu. Eu vim porque preciso de ajuda. As palavras saíram com dificuldade. Estou desesperada. Ajuda com qualquer coisa. Dinheiro, um trabalho. Ela começou a chorar. Não um choro elegante, mas um soluço de puro desespero. Tudo deu errado, Carla. O executivo com quem eu ia me casar me largou quando descobriu que eu tentei processar o Ricardo por um dinheiro que ele não tinha. Perdi o emprego porque a mãe dele, a ex-sogra, espalhou histórias sobre mim. Estou afundada em dívidas. Vou perder meu apartamento. Não tenho mais ninguém. Ela caiu de joelhos diante da minha mesa, literalmente. E por um segundo, vi a mim mesma, 3 anos atrás, de joelhos na chuva, humilhada e sem nada. Por favor, ela implorou. Sei que não mereço. Fui horrível com você, mas por favor me ajude. Eu a encarei por um longo momento. Senti aquele antigo impulso de estender a mão, mesmo a quem não merece. Mas então, as palavras da minha mãe ecoaram em minha mente. Amar alguém não significa aceitar ser maltratada. Levante-se, Amanda. Minha voz soou firme, desprovida de crueldade ou compaixão. Era apenas neutra. Sente-se. Ela obedeceu, cambaleando até a cadeira. Sabe o que eu aprendi nos últimos 3 anos? Comecei, inclinando-me sobre a mesa. Aprendi que a vida nos cobra pelas nossas escolhas. Você escolheu casar com Ricardo pelo dinheiro. Escolheu me humilhar. Escolheu abandonar meu filho. Foram as suas escolhas, Amanda. E esta é a sua colheita. Eu sei, e me arrependo. Você se arrepende porque está sofrendo as consequências. Não porque entendeu o seu erro, eu a interrompi. Se Ricardo ainda fosse rico, você teria voltado para ele sem mudar absolutamente nada. Ela abriu a boca para protestar, mas se calou, pois sabia que era verdade. Mas, continuei, e vi um brilho de esperança em seus olhos. Eu também aprendi que todos merecem uma segunda chance. Não por mérito, mas por sermos todos humanos, todos falhos. Peguei um cartão da minha gaveta. Vou fazer uma ligação para o RH de uma de nossas fábricas. Há uma vaga de auxiliar administrativo. Não tem glamour, o salário é modesto, mas o trabalho é honesto. Exigirá que você trabalhe de verdade, que engula o seu orgulho e recomece do zero. Você é capaz disso? Amanda pegou o cartão com as mãos trêmulas. Sim, sim, eu sou. Eu juro que.
Não me jure nada. Apenas esteja lá amanhã, às 8 da manhã, e trabalhe. O resto depende exclusivamente de você. Levantei-me, sinalizando o fim da conversa. E Amanda, se você conseguir se reerguer e se tornar uma pessoa melhor, ficarei sinceramente feliz por você. Mas se voltar a esta porta pedindo favores sem ter feito a sua parte, não haverá uma próxima vez. Estamos entendidas? Ela assentiu vigorosamente. Levantou-se e, para minha surpresa, fez uma pequena reverência antes de sair em silêncio do meu escritório e da minha vida. Fez uma reverência genuína, um gesto carregado de gratidão e humildade. E então saiu do meu escritório, sem olhar para trás. Quando a porta se fechou, eu senti a presença da minha mãe. Não fisicamente, mas em espírito. Senti que ela estaria orgulhosa da forma como eu lidei com a situação. Firme, sem ser cruel, justa, sem ser vingativa. Recolhi minhas coisas e, finalmente, parti para o aniversário de Clara. A festa estava deslumbrante. Minha mãe havia transformado o jardim da mansão num verdadeiro reino encantado. Uma decoração de princesas, um bolo imenso de 3 andares, brinquedos infláveis e até um palhaço para animar as crianças. Mas o que verdadeiramente aqueceu meu coração foi ver Ricardo ali. Ele ajudava a arrumar as mesas, brincava com a filha. Era um pai presente, o tipo de pai que eu sempre sonhei que ele fosse. Camila veio ao meu encontro e me deu um abraço apertado. Sogra, que bom que você chegou. Clara já estava perguntando pela vovó. Sogra, a palavra soava tão diferente vinda dela. Não havia o tom de deboche que Amanda usava. Era um chamado carinhoso, real. Era o som de uma família de verdade. Clara me viu e veio correndo na minha direção com aquelas perninhas curtas, os cachos louros balançando ao vento, gritando vovó, com toda a força de seus pequenos pulmões. Eu a peguei no colo e a cobri de beijos, sentindo aquele amor incondicional que só uma avó conhece. Trouxe presente? Ela perguntou com a sinceridade brutal de uma criança de 3 anos. Clara? Repreendeu Camila. Que feio! Eu ri. Trouxe sim, princesa, mas só depois do parabéns. Está bem? Ricardo se aproximou, com aquela timidez que ainda o acometia quando estávamos reunidos em família. Havia feridas que o tempo não curava por completo. E tudo bem. As cicatrizes fazem parte da nossa história. Oi, mãe. Oi, filho. Sorri para ele. A festa está linda. Foi a vovó Beatriz que fez tudo. Eu só ajudei a carregar as coisas. Ele olhou ao redor para a mansão, o jardim, para tudo. Ainda me sinto estranho vindo aqui, sabe? Sabendo que tudo isso poderia ter sido meu se eu não tivesse sido um idiota. Ricardo, comecei, mas ele balançou a cabeça. Não, me deixe falar. Eu preciso dizer isso. Ele respirou fundo. Hoje, eu sou feliz de verdade. Tenho uma esposa que me ama por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Tenho uma filha linda, cheia de saúde. Tenho um trabalho honesto, que me devolveu a dignidade. E, acima de tudo, eu tenho você de volta na minha vida. Isso, mãe. Isso vale mais do que qualquer mansão ou carro de luxo. Você entende? Senti as lágrimas encherem meus olhos. Entendo, filho. E fico feliz que você também entenda. Nós nos abraçamos. Um abraço de verdade, sem pressa, sem medo. Um abraço de perdão mútuo, de reconstrução. Um abraço de um amor que sobreviveu à tempestade e emergiu, ainda mais forte, do outro lado. Beatriz se aproximou, impecável como sempre num vestido elegante, mas com um sorriso suave no rosto. A idade finalmente começava a cobrar seu preço, deixando-a mais frágil,
mas ela ainda possuía aquela aura de rainha. Clara esticou os bracinhos para ela. Vovó Bia. Minha mãe pegou a bisneta no colo com dificuldade, mas com tanto amor que meu coração se apertou. Olhei para aquela cena, 4 gerações juntas, curadas, reconstruídas, e refleti sobre tudo o que passamos para chegar até aqui. A festa continuou. Crianças corriam pelo jardim, o palhaço fazia seus truques e Clara gargalhava a cada novo presente. Era um caos barulhento, perfeitamente imperfeito. Era a família. No fim da tarde, quando os convidados já tinham partido e Clara dormia, exausta, no colo do pai, eu estava sentada na varanda com minha mãe. Tomávamos chá enquanto o pôr do sol pintava o céu com tons de laranja e rosa. Você fez um bom trabalho, minha filha, disse Beatriz de repente. Com o quê? Com tudo. Com o Ricardo, com você mesma, com a sua vida. Você se reergueu de uma maneira que nem eu poderia imaginar. Ela segurou minha mão. Estou orgulhosa de você. Aquelas palavras me atingiram com uma força inesperada. Mãe, eu não teria conseguido nada sem você. Você me salvou, me deu tudo isso. Eu só te dei as ferramentas. Foi você quem construiu. Você teve a coragem de perdoar, mesmo quando doía. Teve a força para crescer. Você escolheu ser melhor, em vez de se tornar amarga. Ela apertou minha mão. Essa não fui eu. Foi você. Choramos juntas, mãe e filha, de mãos dadas, enquanto o sol se punha. E pela primeira vez em muito tempo, eu me senti completa. Não por ter dinheiro ou sucesso, mas por ter paz. Eu tinha me encontrado. Uma semana depois, Beatriz me chamou para uma conversa séria em seu escritório. Ela parecia cansada, sentada atrás da enorme mesa de mogno. Carla, preciso falar com você sobre algo importante. O que foi, mãe? Perguntei, sentindo um aperto no peito. Eu estou envelhecendo. Meu corpo está cansado. Sei que não tenho muito tempo pela frente. Talvez 5 anos, talvez 10, com sorte. Ela levantou a mão para me impedir de protestar. Não discuta. É a verdade. E você sabe. Engoli o choro e assenti. Por isso, decidi que é hora de você assumir o controle total. Do grupo inteiro. Você está pronta. Mais do que pronta. Ela me entregou uma pasta grossa com os documentos de transferência. Mãe, eu não sei se consigo. Você consegue. Eu te treinei. Vi você liderar. Tomar decisões difíceis. Você não é mais aquela Carla assustada que chegou aqui. Você é uma líder com coração, que sabe equilibrar lucro com humanidade. Isso é raro e precioso. Peguei a pasta com as mãos trêmulas. E se eu falhar? Aí você se levanta e tenta de novo, como sempre fez. Ela sorriu. Você é minha filha, Carla. Você é uma Santos. E os santos não desistem. Beatriz faleceu 2 anos depois daquela conversa. Partiu durante o sono, em paz, na sua própria cama, com toda a família ao redor. O funeral foi imenso. Centenas de pessoas vieram prestar homenagem à magnata Beatriz Santos. Mas para mim, ela era a mãe que me salvou. A avó que amou seu neto incondicionalmente. A bisavó que fez festas de aniversário até as mãos doerem. Assumi o controle do grupo. Foi assustador no começo, mas minha mãe estava certa. Eu estava pronta. O grupo não só sobreviveu, como prosperou. 6 meses após a morte de Beatriz, recebi uma ligação inesperada. Era a Amanda. Sua voz estava diferente, mais madura, mais humilde. Carla, eu consegui a promoção. Virei supervisora. Paguei minhas dívidas, aluguei um apartamento. É pequeno, mas é meu. Eu só queria te agradecer por ter me dado aquela chance.
Você mudou minha vida. Você mudou sua própria vida, Amanda. Eu só abri a porta. Você escolheu entrar e fazer o trabalho. Ainda assim, obrigada. De verdade. Desliguei o telefone com um sorriso. Mais uma história de reconstrução. Hoje, 7 anos depois daquela noite chuvosa que quase me destruiu, estou sentada na varanda da mansão que agora é minha. Clara, aos 7 anos, faz o dever de casa ao meu lado. Ricardo e Camila acabaram de chegar para o nosso tradicional jantar de domingo. E eu, Carla Santos, CEO, mãe, avó, sobrevivente. Estou em paz. Olho para a chuva que começa a cair lá fora. Uma chuva suave desta vez, não a tempestade violenta daquela noite. E eu não sinto medo, não sinto dor. Sinto apenas gratidão, porque às vezes a vida precisa nos destruir por completo para que possamos nos reconstruir da maneira certa. Às vezes, é preciso perder tudo para descobrir que nós mesmas somos o suficiente. Ricardo se aproxima e põe a mão no meu ombro. No que está pensando, mãe? Olho para ele, para o homem bom que ele se tornou, e sorrio. Estava pensando em como a vida é estranha, como o que parece o fim pode ser apenas o começo. Você está falando daquela noite, não é? Quando eu te coloquei para fora. Ele suspira. Aquela noite te destruiu, mas também te salvou, porque te forçou a encontrar quem você realmente era. Eu nunca vou conseguir pedir desculpas o suficiente. Filho, eu o interrompo, segurando sua mão. Já chega. Você já se desculpou. Você mudou. Você se tornou um homem bom. Isso é o que importa. O passado ficou para trás. Clara levanta a cabeça do caderno. Vovó, o papai te machucou? A inocência da pergunta nos pega de surpresa. Ajoelho-me na frente da minha neta. Machucou. Muito. Mas sabe o que eu aprendi? Que até as piores feridas podem cicatrizar se tivermos a coragem de perdoar. E que as pessoas podem mudar se realmente quiserem. E o papai mudou. Mudou muito. Olho para Ricardo com amor. Seu pai é um homem maravilhoso e um filho de quem eu tenho muito orgulho. Ricardo se ajoelha ao lado de Clara e nós três nos abraçamos. Camila se junta a nós, o que se junta a nós. Ali, naquela varanda, sob a chuva suave, somos mais do que uma família. Somos a prova viva de que o amor pode consertar até o que parece irremediavelmente quebrado. Naquela noite, depois que todos foram embora, subo para o quarto que foi da minha mãe. Sento-me na cama e falo com ela, como faço todas as noites. Mãe, eu consegui. Consegui ser forte como você queria. Consegui perdoar como você me ensinou. Consegui viver. E no silêncio, eu juro que sinto sua presença. Quente, reconfortante, orgulhosa. Durmo com o coração leve, sabendo que amanhã continuarei a viver, a construir, a amar. Porque é isso que os sobreviventes fazem. Nós não apenas sobrevivemos, nós florescemos. E a Carla de hoje, forte e realizada, olha para a Carla daquela noite chuvosa, destruída na calçada, e sussurra: Obrigada por não desistir. Veja aonde nós chegamos. Porque no final, essa é a maior vitória de todas. Não o dinheiro, não o sucesso, mas a paz de saber que você sobreviveu ao pior e saiu do outro lado ainda capaz de amar, perdoar e acreditar em recomeços. E se eu tivesse que passar por tudo de novo para chegar aqui? Eu passaria 1000 vezes. Valeu a pena cada lágrima para me tornar quem eu sou hoje. Obrigada por chegar até o fim. Se esta história tocou você de alguma forma, curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir que todos nós, em algum momento, somos aquela Carla na chuva.
E todos nós merecemos a nossa própria história de reconstrução.